Audiobook estipulado por Cristiane Batista, se inscreva, obrigada. Jung, neurose e fatores etiológicos na infância. Após nos termos certificado do que se deve entender por sexualidade infantil, podemos continuar nossa discussão sobre a teoria da neurose que havíamos iniciado e, depois, interrompemos. Acompanhamos a teoria da neurose até o ponto em que nos chocamos com a constatação de Freud de que a predisposição pela qual a experiência traumática se torna atividade patogênica seja sexual. Com base em nossas reflexões anteriores, podemos entender o que significa predisposição sexual: é um retardamento, uma frenagem no processo de liberar a libido das atividades do estágio pré-sexual. Primeiramente, deve-se entender esta perturbação como uma exagerada demora da libido em certas etapas, na sua passagem da função nutritiva para a função sexual. Isto produz um estado desarmônico, uma vez que atividades provisórias e propriamente superadas ainda persistem numa idade em que já deveriam ter acabado. Esta fórmula vale para todos os traços infantis em que são pródigos os neuróticos, fato esse que não escapa a nenhum observador atento. No campo da dementia precoce, o infantilismo é tão acentuado que ajudou a dar um nome expressivo a um complexo de sintomas. Refiro-me à hebefrenia. O assunto não termina com a constatação de que há uma simples demora em etapas provisórias. Enquanto parte da libido demora num certo degrau, o tempo corre e, com ele, o restante do desenvolvimento do indivíduo. O amadurecimento físico faz com que aumente sempre mais a distância e a discordância entre a atividade infantil que persiste e as exigências da idade mais adulta com suas condições de vida mudadas. E assim está lançado o fundamento da dissociação da personalidade e, com isso, o conflito, que é a verdadeira base da neurose. Quanto mais libido estiver empenhada numa atividade retardada, mais intenso será o conflito. A vivência mais adequada para tornar manifesto este conflito é a traumática ou patogênica. Conforme o demonstrou Freud em seus primeiros escritos, é fácil imaginar uma neurose surgindo dessa maneira. Esta concepção concorda bastante com os pontos de vista de Janet, que atribuem à neurose um certo defeito. Poderíamos, a partir desse enfoque, considerar a neurose como produto de um retardamento no desenvolvimento da afetividade, e acredito que este aspecto possa parecer evidente para quem está inclinado a derivar, mais ou menos diretamente, as neuroses da carga hereditária ou da degeneração congênita. Infelizmente, a realidade é mais complicada. Para facilitar-lhes a compreensão dessas complicações, permito-me trazer um exemplo banal de histeria que provavelmente me ajudará a expor essas complicações características e teoricamente muito importantes. Os senhores se lembram do caso de uma jovem histérica, narrado por mim anteriormente, que, para surpresa geral, não reagiu a uma situação que todos esperavam fosse produzir profunda impressão sobre ela, e que teve forte reação patológica perante uma situação corriqueira. Aproveitamos o ensejo daquele caso para expressar nossa dúvida sobre o significado etiológico do trauma e examinar melhor a assim chamada predisposição que torna o trauma efetivo. As considerações que fizemos nos levaram ao resultado já mencionado acima, que, de forma alguma, é improvável esteja a origem de uma neurose num desenvolvimento afetivo retardado.
Os senhores perguntarão, em que consistia o retardamento da afetividade naquela histeria. A doente vivia num mundo de fantasia que só podemos qualificar de infantil. Não há necessidade de descrever estas fantasias, pois os senhores, como neurologistas ou psiquiatras, têm ocasião diária de ouvir os preconceitos infantis, ilusões e reivindicações afetivas aos quais os neuróticos se abandonam. Nessas fantasias transparece um comportamento esquivo frente à dura realidade das coisas, há nelas certa falta de seriedade, algo lúdico que ora encobre jocosamente dificuldades reais, ora transforma ninharias em grandes dificuldades, sempre imaginando fantasmas para, assim, fugir das exigências da vida real. Vemos nisso imediatamente a atitude psíquica impensada que a criança toma perante a realidade, seu julgamento vacilante, sua orientação deficiente sobre as coisas do mundo externo e seu medo de obrigações desagradáveis. Com esta mentalidade infantil pode florescer viçosamente todo tipo de desejos fantasiosos e ilusões. É aqui que está o momento perigoso. Por meio desse tipo de fantasias as pessoas podem chegar a uma posição irreal e totalmente inadaptada perante o mundo, o que as levará um dia à catástrofe. Seguindo a vida infantil, cheia de fantasias, da paciente em retrocesso até a primeira infância, encontramos diversas cenas bem evidentes que se prestaram a trazer novo alento a esta ou aquela variação fantasiosa, mas foi inútil procurar os assim chamados momentos traumáticos que tivessem dado origem a algo doentio ou, exatamente, a sua atividade fantasiosa anormal. Houve, na verdade, cenas traumáticas, mas não tiveram lugar na primeira infância, e as poucas cenas da primeira infância que foram lembradas não pareceram traumáticas. Foram vivências acidentais que passaram sem maior influência sobre suas fantasias. As fantasias mais antigas consistiam numa porção de impressões vagas e semi-entendidas que ela recebeu dos pais. Toda sorte de sentimentos estranhos giravam em torno do pai, oscilando entre medo, horror, aversão, repugnância, amor e arrebatamento. O caso foi igual a tantos outros casos de histeria que não apresentam nenhuma etiologia traumática, mas têm sua raiz numa atividade fantasiosa peculiar e prematura que conserva permanentemente o caráter do infantilismo. Objetarão os senhores que, neste caso, é exatamente a cena dos cavalos em disparada que representa o trauma e que foi evidentemente o modelo daquela cena noturna, de 18 anos após, quando a paciente não conseguiu esquivar-se dos cavalos a galope querendo, por isso, lançar-se ao rio, seguindo a vivência modelo em que cavalos e carruagem se precipitam no abismo. Daquele momento em diante começou a sofrer também de estados crepusculares histéricos. Conforme já tentei mostrar-lhes acima, nada encontramos dessa vinculação etiológica no desenvolvimento dos sistemas de fantasia. É como se lá o perigo de vida, causado pelos cavalos espantados, tivesse transcorrido sem qualquer efeito notável. Em todos os anos que se seguiram àquela vivência não se manifestou nenhuma consequência desse susto. Como se o fato nunca tivesse acontecido. Nada obsta que seja mera fantasia, pois só tenho como suporte os depoimentos da paciente. De repente, após 18 anos mais ou menos, a experiência se torna importante, é reproduzida e levada a um fecho consequente.
A teoria antiga dizia: o afeto até então bloqueado forçou repentinamente uma saída para a superfície. Esta suposição é muito improvável e se torna ainda mais inconcebível se considerarmos que esta história dos cavalos espantados pode também não ser verdadeira. Seja como for, é assunto praticamente inaceitável que um afeto permaneça enterrado por longos anos e, de repente, venha à tona provocado por circunstância inadequada. É suspeito o fato de os pacientes terem manifesta tendência para apontarem como causa de seu sofrimento uma vivência antiga qualquer, conseguem, com esta manobra inteligente, desviar a atenção do analista do presente e levá-lo a uma pista falsa do passado. Esta pista falsa foi o caminho da primeira teoria psicanalítica. Agradecemos a esta falsa hipótese o alto nível de compreensão nunca antes alcançado da determinação do sintoma neurótico, e que nunca teríamos alcançado se a pesquisa não tivesse trilhado este caminho que, na verdade, foi mostrado pela tendência enganadora do paciente. Acho que somente aquele que considera os acontecimentos do mundo como uma cadeia de contingências mais ou menos errôneas e, por isso, acredita que a necessidade constante da mão educadora do homem racional, pode chegar à conclusão que este caminho trilhado pela pesquisa foi um caminho errado no qual se precisaria colocar uma placa de alerta. Além da maior compreensão da determinação psicológica, agradecemos a este erro a formulação de questões de grande alcance. É para nós motivo de alegria e gratidão que Freud tivesse tido a coragem de se deixar levar por este caminho. Não são coisas desse gênero que estorvam o progresso da ciência, mas o fixismo conservador em pontos de vista assumidos no passado, o conservantismo da autoridade, a vaidade pueril do erudito e seu medo de errar. Esta falta de espírito de sacrifício prejudica muito mais o valor e grandiosidade do conhecimento científico do que um erro honesto. Quando terminará a briga supérflua para ver quem tem razão? Olhemos para a história da ciência, quantos tiveram razão e quantos mantiveram a razão. Voltemos ao nosso assunto. A questão que se coloca agora é, se não é o trauma antigo que tem significado etiológico, então é preciso procurar a causa da neurose manifesta na retardação do desenvolvimento afetivo. Portanto, a afirmação da paciente que seus estados crepusculares histéricos provieram do susto com os cavalos deve ser considerado inválida, ainda que este susto tenha sido realmente o ponto de partida de sua doença manifesta. Esta vivência apenas parece importante, mas não o é na realidade. Isto vale também para a maioria dos outros traumas. Apenas parecem importantes enquanto criam a ocasião para o aparecimento de um estado já há muito tempo anormal. O estado anormal, conforme já vimos em maiores detalhes, é uma persistência anacrônica de um estágio infantil no desenvolvimento da libido. Os pacientes ainda conservam formas de utilização da libido que há muito deveriam ter abandonado. É quase impossível fazer um inventário dessas formas, pois são de uma diversidade muito grande. A mais frequente e quase nunca ausente é a atividade excessiva da fantasia que se caracteriza por uma impensada superacentuação dos desejos subjetivos. A atividade exagerada da fantasia é sempre sinal de aplicação deficiente da libido à realidade. Em vez de aplicar a libido numa adaptação bem exata às circunstâncias reais, fica ela presa em aplicações fantásticas.
Denomina-se este estado de introversão parcial em que a aplicação da libido é ainda em parte fantasiosa ou ilusória ao invés de estar adaptada às circunstâncias reais da vida. Uma concomitante regular dessa retardação do desenvolvimento afetivo é o complexo pai e mãe. Quando a libido não é usada plenamente para fins de adaptação à realidade, então ela é sempre mais ou menos introvertida. O conteúdo material do mundo psíquico é constituído de reminiscências, isto é, do material do passado de cada indivíduo, sem considerar as percepções atuais. Quando a libido está parcial ou totalmente introvertida, ela ocupa áreas de reminiscências mais ou menos vastas em que estas adquirem uma vitalidade ou atividade que, de há muito, não lhes pertence. A consequência disso é que os doentes vivem mais ou menos num mundo que, na verdade, pertence ao passado. Eles lutam com dificuldades que alguma vez já tiveram um papel em suas vidas, mas que já deviam estar apagadas. Ainda se preocupam com coisas, ou melhor, precisam ocupar-se com coisas que já não deveriam ter importância. Eles se divertem ou se martirizam com representações que já foram importantes em sua época própria, mas que na idade adulta são irrelevantes. Entre as coisas que foram de maior importância na idade infantil tem papel preponderante, no que se refere à influência, a personalidade dos pais. Mesmo que os pais tenham falecido há muito tempo e poderiam ter perdido ou deveriam ter perdido toda a importância, modificando-se a partir daí talvez completamente a situação de vida dos doentes, eles continuam sendo importantes para o paciente, e de certa forma presentes como se ainda estivessem vivos. O amor e a veneração, a resistência, a antipatia, o ódio e a revolta do doente ainda se ficham na imagem deles, distorcida pela afeição ou aversão, e que muitas vezes não tem mais grande semelhança com a realidade do passado. Este fato levou-me a não mais falar diretamente do pai e mãe, mas usar o termo imago, pois nessas fantasias não se trata mais propriamente do pai e da mãe, mas de suas imagens subjetivas e frequentemente bastante distorcidas que, no entanto, marcam no espírito do doente uma presença fantasmagórica, ainda que muito influente. O complexo da imagem dos pais, isto é, toda a gama de ideias referentes aos pais, revela um importante campo de aplicação da libido introvertida. Gostaria de observar que o complexo em si leva uma existência apenas fugaz enquanto não estiver preenchido com libido. De acordo com a terminologia antiga usada em meus estudos de associação, designamos pelo nome de complexo um sistema de ideias já preenchido com libido e ativado por ela. Mas este sistema subsiste também como mera possibilidade de aplicação, mesmo que não esteja preenchido, temporária ou permanentemente, com libido. Quando a teoria psicanalítica ainda estava envolvida pela concepção de trauma e, em vista disso, estava inclinada a procurar a causa eficiente da neurose no passado, pareceu-nos que o complexo pai e mãe era o assim chamado complexo nuclear usando uma expressão de Freud. O papel dos pais parecia tão determinante que fomos tentados a procurar nele a culpa de todas as complicações futuras na vida do doente. Este ponto de vista eu o analisei, faz alguns anos, em meu trabalho A Importância do Pai no Destino do Indivíduo. Também aqui nos deixamos levar pela tendência do doente que, seguindo a direção da libido introvertida, indicava para o passado.
Dessa vez não era mais uma vivência acidental e externa que parecia produzir o efeito patogênico, mas um efeito psicológico que aparentemente provinha da dificuldade de o indivíduo se adaptar às condições do ambiente familiar. Era especialmente a desarmonia entre os próprios pais e entre os pais e a criança que parecia ser a responsável pelo surgimento na criança de correntes psíquicas, parcial ou totalmente incompatíveis com seu modo de vida. Da grande quantidade de especulações que existiam a respeito dessa questão, apresentei, na obra acima citada, alguns casos, à guisa de exemplo, onde esses efeitos me davam a impressão de serem bem nítidos. Os efeitos que pareciam provir dos pais não se limitavam, por exemplo, à interminável queixa de seus descendentes neuróticos que punham a culpa de sua doença nas relações familiares ou na educação errada, mas se estendiam para acontecimentos e ações na vida do doente sobre as quais não poderíamos esperar semelhante determinação. A tendência de imitação tão viva no selvagem e na criança pode levar, em algumas crianças particularmente sensíveis, a uma identificação interior com os pais, isto é, a uma atitude mental tão semelhante que se produzem efeitos na vida real, parecidos inclusive nos detalhes, convivências dos pais. No que se refere ao material empírico dessa questão, devo remetê-los para a literatura existente. Mas não poderia deixar de informá-los que minha aluna doutora Emma Furst aduziu provas experimentais valiosas sobre o assunto em questão. Já fiz referência a estas pesquisas nas conferências da Clark University. Furst, usando o experimento de associações em famílias inteiras, estabeleceu o assim chamado tipo de reação de cada membro da família. Ficou evidente que existe muitas vezes um paralelismo inconsciente de associação entre pais e filhos que só pode ser explicado por uma intensa imitação ou identificação. Os resultados da pesquisa indicam um amplo paralelismo das tendências biológicas. Isto pode explicar facilmente a coincidência, às vezes espantosa, do destino. Nosso destino é, via de regra, o resultado de nossas tendências psicológicas. Esses fatos mostram claramente que não apenas os doentes, mas também as conclusões teóricas, baseadas nestas experiências, tendem a supor que a neurose é o resultado da influência caracterológica dos pais sobre os filhos. Esta suposição é ainda reforçada pela experiência que serve de base à pedagogia da moldagem da alma infantil, muitas vezes comparada com a cera mole que aceita e retém toda e qualquer impressão. Sabemos que as primeiras impressões da infância acompanham inexoravelmente o homem durante sua vida toda e que certas influências educacionais podem confinar o homem, enquanto viver, a certos limites igualmente inexoráveis. Nestas circunstâncias não é surpresa, mas fato normal, o aparecimento de conflitos entre personalidades moldadas pela educação e por outras influências do ambiente infantil e personalidades que se formaram pelo seu próprio modo de vida. Neste conflito entrarão todas as pessoas destinadas a levar uma vida independente e criativa. A grande influência da infância sobre o desenvolvimento posterior do caráter torna facilmente compreensível porque gostaríamos de derivar a causa de uma neurose diretamente das influências do ambiente infantil. Devo confessar que encontrei casos onde qualquer outra explicação parecia menos plausível. Existem, realmente, pais que,
devido ao seu procedimento contraditório, tratam os filhos de maneira tão absurda que estes fatalmente adoecerão. É, pois, regra entre os neurologistas livrar, sempre que possível, as crianças neuróticas da perigosa atmosfera familiar e colocá-las sob influências mais sadias onde se desenvolverão bem melhor e, muitas vezes, sem qualquer cuidado médico, do que em casa. Existem muitos neuróticos que já o são desde crianças e, portanto, desde a infância nunca estiveram livres da doença. Nestes casos parece válido em geral o ponto de vista acima. Este conhecimento que nos parece, por ora, definitivo, foi bastante aprofundado pelos trabalhos de Freud e da escola psicanalítica. Estudou-se até os mínimos detalhes a relação do doente com seus pais, pois é exatamente este relacionamento que devia ser considerado importante sob o aspecto etiológico. Percebeu-se logo que esses doentes ainda viviam, de fato, total ou parcialmente, em seu mundo infantil. E não tinham consciência disso. Ao contrário, esta é a difícil tarefa da psicanálise, estudar com tanta profundidade o modo de adaptação psicológica do doente que se possa colocar o dedo nos equívocos infantis. Como os senhores sabem, há entre os neuróticos grande número de pessoas que foram outrora crianças mimadas. Esses casos são os melhores e mais claros exemplos de infantilismo no modo de adaptação psicológica. Essas pessoas saem para o mundo com a expectativa de encontrar a mesma boa receptividade, carinho e sucesso fácil a que estavam acostumadas junto à mãe, em sua infância. Mesmo doentes perspicazes são incapazes de perceber que devem suas dificuldades na vida, juntamente com sua neurose, ao fato de arrastarem consigo uma carga emocional infantil. O pequeno mundo da criança, o ambiente familiar, é um modelo do grande mundo. Quanto mais a família tiver marcado a criança, tanto mais inclinada estará emocionalmente, quando adulta, a ver no grande mundo o seu pequeno mundo da infância. Naturalmente não devemos considerar isto um processo intelectual consciente. Ao contrário, o doente sente e vê a oposição entre o antes e o agora e procura adaptar-se da melhor forma possível. Talvez acredite estar bem adaptado, já que intelectualmente percebe muito bem a situação, mas isto não impede que a emoção esteja longe atrás da compreensão intelectual. Não há necessidade de provar-lhes com exemplos este fenômeno. É constatação diuturna que nossos afetos nunca estão à altura de nossa compreensão. Acontece o mesmo com o doente, só que em intensidade muito maior. Talvez acredite, com exceção de sua neurose, ser pessoa normal e estar adaptado às condições da vida. Não se dá conta de que ainda não renunciou a certas posturas infantis, de que alimenta, bem no fundo, ainda esperanças e ilusões que nunca trouxe para o nível próprio da consciência. Acalenta toda espécie de fantasias prediletas que talvez raramente, mas, sem dúvida, nem sempre são tão conscientes que ele mesmo saiba que as possui. Muitas vezes só existem como expectativas, esperanças e preconceitos emocionais, etc. Neste caso qualificamos as fantasias de inconscientes. De vez em quando, as fantasias surgem como pensamentos fugidios na consciência periférica para desaparecerem logo a seguir, de forma que o doente não é capaz de dizer se teve essas fantasias ou não.
A maioria dos doentes só aprende a reter e observar os pensamentos esvoaçantes e fugidios durante o tratamento psicanalítico. Ainda que a maioria das fantasias tenha sido consciente por algum momento como pensamento fugidio, ainda não dá para chamá-las conscientes porque na maior parte das vezes são praticamente inconscientes. Por isso devemos chamá-las, com razão, inconscientes. Há evidentemente também fantasias infantis que são bem conscientes e, por isso, reproduzíveis a qualquer tempo.